bem? Hoje eu vou discutir um pouquinho com vocês sobre as fraturas do tornozelo, trazendo para vocês aqui um modelo ósseo, né? Mais ou menos aqui um tornozelo, né? E aí quando a gente vai operar a fratura do tornozelo, e eu falo das fraturas trimaleolares, né? Eu tenho algumas preferências aí, vou compartilhar com vocês aí. É claro que não é o único caminho, né? Existem outros caminhos que a gente pode fazer essa síntese. Mas, geralmente, eu gosto de deixar o paciente em decúbito ventral, é isso mesmo, decúbito ventral, né? Deitado, assim, para ter mais ou menos essa visão aqui do tornozelo, né? Visão posterior. E aí, o que a gente faz? A gente faz o acesso, né? Um acesso mais posterolateral, né? Para conseguir reduzir essa fratura. E, geralmente, a gente tem duas opções de placa, né? A gente pode fazer o acesso um pouco mais lateralizado para colocar uma placa lateral, né? Seria uma placa mais ou menos nessa posição, uma placa anatômica, né? Bloqueada, uma placa lateral. Ou pode colocar uma placa testetubular com parafuso interfragmentário, né? Também é uma opção boa. Ou pode fazer a outra opção, que geralmente aqui eu prefiro, que é colocar uma placa posterolateral, né? Um pouco mais posterolateral, que eu vou mostrar para vocês aqui. A gente não usa essa placa bloqueada para isso, né? A gente usa geralmente uma placa testetubular, pode ser bloqueada ou não. E não é bem uma placa posterior, né? Uma placa posterolateral. Assim, a placa não vai vir aqui, né? Aqui é posterior. Geralmente eu gosto de marcar. Aqui é o sulco do fibular, para onde passam os fibulares, né? E logo do lado do sulco do fibular, a gente tem uma cristazinha na fíbula. Aqui está um pouco mal representada, mas bem aqui. Eu gosto de acamar a placa nessa posição aqui, exatamente aqui. Então a gente coloca a placa aqui, eu acamo essa placa aqui. Uma vantagem de colocar a placa nessa posição é que eu posso jogar a placa lá para baixo, ela vai até o final da fíbula. A placa mais lateral a gente não consegue isso, nem sempre. E aí o que a gente faz? Eu coloco o primeiro parafuso logo acima, né, no bico da fratura, para a placa fazer uma posição de anti-cisalhamento. E a própria colocação desse parafuso modela a placa, né? Às vezes a fíbula faz uma curva e para acompanhar essa curvatura eu faço uma rotação na placa, modelo a placa, faço a rotação, chama isso de twist de placa, né? E esse primeiro parafuso já vai chapar a placa, já vai fazer uma redução ali, né? Por um mecanismo de anti-cisalhamento. E depois eu venho com uma broca, faço um furo distal, eu coloquei essa placa posterolateral assim, né? E eu faço um furo distal, o furo mais distal, mais ou menos nessa altura aqui. E com esse furo distal, geralmente eu pego a própria chave, ou uma broca mais dura, mais rígida. Eu recomendo pegar a chave, a broca pode quebrar, né? E aí eu entro com essa chave aqui e dou uma torçãozinha na placa, coisa pouca, para poder acamar essa região aqui embaixo. Você pode fazer isso modelando a placa também. Eu acho mais fácil fazer com a placa já inserida. Perfeito? E aí a gente faz as escopias, verifica a redução, né? Completa a síntese, coloca outros parafusos, faz o balanceamento. Depois a gente vai para o malelo posterior. O malelo posterior, a gente tem duas opções. Pode fazer aproveitar o acesso posterolateral, faz a dissecção aqui, né? Afasta. E a gente vai chegar aqui nessa região do malelo posterior, que geralmente é uma fratura avulsão do ligamento tíbio-fibular posterior. Geralmente, quando a gente monta a fíbula, o malelo posterior já vem para a posição. Às vezes eu começo por ele, às vezes eu começo pela fíbula, varia um pouco. Geralmente eu começo por onde eu me sinto mais confortável, isso varia um pouco, dependendo do tipo de fratura. Eu tendo a começar pelo malelo posterior, mas varia um pouco. E a gente tem duas maneiras de alocar isso aqui, né? Alocar uma placa aqui, pode colocar um parafuso também, eu tenho uma certa preferência por uma placa anti-cisalhante. A gente pode aproveitar o acesso posterolateral e colocar a placa aqui nessa posição, né? Tem que tomar cuidado com o nervo sural, eu gosto de dissecar o nervo sural, prefiro fazer a dissecção desse nervo. Ou a gente pode fazer um acesso posteromedial, e aí um outro acesso, né? Posteromedial, que é aqui, né? Você vai entrar entre o feixe vascular, não tem jeito, né? Mas dissecando com calma a gente consegue driblar ele sem muito problema. E aí você vai ter uma visão muito melhor. Nesse caso eu coloco a placa um pouco mais inclinadinha, assim, nessa posição. E eu consigo ter uma visualização excelente
de todo o malelo posterior. Às vezes eu tenho uma fratura do malelo posterior bipartida, né? Eu tenho que colocar duas placas e com esse acesso eu consigo essa visão. Eu tenho uma preferência por fazer um acesso mais posterior-lateral e o outro posterior-medial aqui nessa região, para colocar a placa mais ou menos nessa posição assim, né? Nessa posição assim, porque fica bem mais fácil de conseguir a redução. O primeiro parafuso da placa, como é uma placa antes da lente, geralmente eu coloco esse aqui, logo acima do bico da fratura, né? Para a placa fazer essa posição de anti-cesariamento. E, por fim, a gente vai para o malelo medial. Geralmente, quando a gente monta bem o malelo posterior e o malelo lateral, o malelo medial já fica reduzido. E aí, nessas situações, eu faço a fixação percutânea. Eu acho melhor, menos invasiva, né? Menos sacrifício para a pele. Se não tiver reduzido, a gente faz um acesso em J clássico mesmo, né? Você vai na ponta do malelo, em direção à tuberosidade navicular, faz a dissecção, toma cuidado com os vasos safeno, né? A veia safeno e o nervo safeno, e aí faz a fixação com 2 parafusos canulados. Então é mais ou menos assim que eu gosto de fixar as minhas fraturas de tornozelo, de maneira bem geral, né? Que a gente sabe que isso é extremamente variável. Beleza? Vou colocar aqui do lado depois uma radiografia aí mais ou menos de como fica as minhas sínteses aí, e para você apreciar aí. Valeu, um abraço, eu fico por aqui.